A mistura de gases incandescentes, mais conhecida como chama, chegou da Grécia no dia 3 de maio de 2016, em Brasília, com a claridade intensa de paz, harmonia, recheada de valorização da saúde e do corpo saudável, trazendo ainda a essência da existência da seriedade dos Jogos Olímpicos, surgida na cidade de Olímpia, na Grécia, no ano de 776 a.C. Ao tocar o pedestal da chama purificada pela retidão, inteireza, integridade moral e respeitada probidade, a presidente, em seu gesto pouco nobre, pelas mãos impuras, conspurgou a tocha sagrada do esporte. Nosso raciocínio está fundado em dois grandes princípios, o da contradição e o da razão suficiente. O da contradição é o que se julga falso e que está englobado por ele, e verdadeiro o que é oposto ao falso. O da razão suficiente é que não se poderia achar nenhum fato verdadeiro suficiente pelo qual seja assim e não de outro modo. Oxalá a força e a energia positiva que ostenta a nossa pátria possa desvitalizar o fluxo negativo deste ato contingente inicial. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicia o programa de hoje com a reflexão de Aristóteles. A dúvida é o princípio da sabedoria. Hoje vamos receber o especialista em Direito dos Transportes e Seguros, o doutor Paulo Henrique Cremonesi, que irá abordar o tema a importância dos transportes de cargas para o desenvolvimento do Brasil. Dr. Cremonesi é pós-graduado, lato sensu, em Direito e mestre em Direito Internacional pela Universidade Católica de Santos. Pós-graduado em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. Professor da Escola Nacional de Seguros, lecionou durante anos Ciência Política e Direito Constitucional, presidente do Instituto Brasileiro de Direito dos Transportes, autor de livros importantes na área dos transportes. Organizou a obra Temas de Direito do Seguro e de Direito dos Transportes. Paulo Cremonesi, seja bem-vindo no programa Direito e Justiça em Foco. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, doutor Laércio. A honra é toda minha. Espero fazer jus à sua confiança. Aproveito desde já para deixar um abraço ao doutor Carlos Abraão, que fez a indicação, e nosso amigo comum, uma pessoa extremamente carinhosa, e espero realmente em Deus poder alegrar o seu dia, poder trocar ideias e justificar não só a sua confiança, como falei há pouco, mas também a atenção do telespectador que nos vê, nos brinda e nos dá a honra de poder conversar sobre assuntos importantes para o Brasil. Exatamente isso que nós queremos. E nós temos esta confiança porque, veja, este é um programa dirigido ao telespectador, ou seja, à sociedade brasileira. Porque, Paulo, a sociedade não tem conhecimento dos fatos reais, do que acontece realmente, inclusive na norma. A sociedade não sabe interpretar a norma como nós sabemos interpretar. Ela, por exemplo, acredita que nesse país está acontecendo um golpe atualmente. Não há golpe nenhum. Então, a nossa missão
é uma missão pública, faz parte do direito público, é nós informarmos o telespectador, a sociedade, de que não existe nada desta situação de golpe, não tem absolutamente nada a ver com nada. Então, esta é uma grande vantagem desse programa. E a vantagem maior desse programa é hoje receber você. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que nós é que vamos ter a satisfação desta galhardia, porque vai engrandecer o programa Direito, Justiça em Foco. Tá bom? Obrigado, doutor. Eu vou, então, fazer a primeira pergunta a você. Não, mas antes de você de fazer a pergunta sobre transportes e seguros, eu queria saber de você o seguinte: esse país está no caminho certo? Se o impeachment vingar, o que eu espero, acredito que sim. Bem ou mal, o Brasil tem problemas endêmicos, alguns problemas seríssimos. Recentemente, eu não tenho o menor constrangimento em dizer que foi o pior governo da história do Brasil, esse governo Dilma. Conseguiu a proeza de ser pior até do que o governo do seu antecessor, o Lula. Então, o simples fato da justiça agir, o simples fato da sociedade se mobilizar, já mostra que existem sinais evidentes de mudanças significativas e que com certeza abrirão um novo tempo para o Brasil. Então eu acredito sim, eu andava pessimista, mas de uns tempos para cá a esperança renovou no meu coração, e a esperança é uma virtude teologal, nós não podemos abrir mão dela. Então eu acredito que o Brasil, ainda que a palpadelas, caminha para o rumo certo. Mas não está ocorrendo golpe, né? Não, de forma alguma. Falar em golpe é até um atentado à inteligência. Por quê? Porque existe um processo de impeachment, a presidente da República praticou, sim, infrações político-administrativas, é o parlamento brasileiro, cujos representantes foram eleitos pelo povo, quem capitaneia esse trabalho. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou mais de uma vez no sentido da legalidade de todo o processo do impeachment. Então, falar em golpe é algo que, perdão a expressão vulgar, é algo cretino, né? Algo ofensivo à inteligência de qualquer pessoa, né? Eu endosso. Eu assino, mas assino mesmo com muita alegria as suas palavras, porque é aquilo que nós pensamos. Porque não existe golpe nenhum. A lei está lá, foi cumprida a lei, está sendo cumprida a lei, estritamente a lei. Tanto a lei constitucional como a infraconstitucional. Exatamente, exatamente. Muito bem. Paulo, vamos então passar desse introito, não é? Então vamos à primeira pergunta. Qual a importância do transporte de cargas para o desenvolvimento do Brasil? Visceral. Visceral. Não há como se falar em desenvolvimento sem se falar em transporte de cargas. Infelizmente, não é um tema que faz parte da agenda política. E é até compreensível. Num país com tantas carências, quando se fala em transporte, a primeira coisa que se pensa é no transporte da pessoa natural. Sim. As pessoas sofrem, né? O transporte brasileiro, ele não é um transporte de qualidade. O Brasil é deficiente nisso. Então, o transporte de carga se torna secundário, o que é um grande erro. Por quê? Porque as riquezas precisam ser escoadas. O Brasil carece em termos de infraestrutura. Eu cunhei uma frase, e ouso trazer aqui para o programa, que é mais ou menos a seguinte: o Brasil é um país importante. Dizer que o Brasil não é importante é praticamente dar um atestado de falta de conhecimento da posição geopolítica global do país. Então ele é importante, mas dos países importantes do mundo, ele é o pior. E veja que eu não estou falando de política, não estou falando... Se nós levarmos em consideração esses elementos mais subjetivos, o cenário se torna ainda mais dantesco. Mas em termos de infraestrutura, em termos de logística, o Brasil é um país muito carente. Dos países importantes do mundo, ele sofre demais. E isso impacta na vida de todo brasileiro. Certa vez eu fiz uma palestra no interior de São Paulo e disse o seguinte: olha, você não sabe, mas as deficiências crônicas no Porto de Santos afetam sua vida. Por quê? Porque o homem do campo, o empreendedor do campo, ele gasta muito dinheiro para colocar a carga dele a bordo do navio. Sim. E os problemas de lá refletem cá. Aí um dos espectadores presentes na palestra perguntou: mas como? Simples.
ao gastar demais onde não deveria, esse dinheiro não circula na sua região. Esse empreendedor gera menos empregos e você acaba afetado de forma direta ou indireta, dependendo da sua atuação. Então, nós precisamos desenvolver uma mentalidade de investimento na infraestrutura e investimento no transporte de carga de uma forma muito séria, né? Esse tema tem que passar a constar da pauta de prioridades de qualquer governo. Bom, agora a pergunta que eu faço em decorrência da sua resposta é a seguinte: você acha que a culpa situa-se no povo, o povo que não contribui para isso, ou são os políticos que se afastam da realidade que você colocou? Sem fazer publicidade, mas a propaganda ela é muito emblemática, nós estamos aqui diante de um efeito Tostines. Né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Em se tratando de uma democracia, o Brasil é uma democracia saudável. Sim, sim. A relação povo e classe política é muito íntima. Então fica difícil dizer se a culpa, a parcela maior é do povo ou é da classe política. Sim, porque foi o povo quem colocou. Quem colocou. No entanto, por se tratar de um tema estritamente técnico que não deveria ser albergado por qualquer ideologia política, ouso dizer que a parcela de culpa maior é da classe política, porque ela deveria ter o discernimento para entender que transporte de carga é algo imprescindível. Não existe um país poderoso do mundo que não tenha investido seriamente em transportes. Dou um exemplo, e por favor, se eu me alongar, não você fica à vontade, o programa é seu. Existe toda uma dinâmica dos programas de televisão. Não, mas o programa aqui é seu, porque, veja, o nosso objetivo é colher a sua sabedoria para transmitir à sociedade. Isso é importante. Então, ótimo. Quando as 13 colônias norte-americanas se tornaram independentes e o povo norte-americano resolveu criar um Estado-nação, a primeira coisa que se preocupou foi com o desenvolvimento da infraestrutura, foi com o desenvolvimento do transporte. E o país é notável. Os Estados Unidos são notáveis em termos de transporte, não só de cargas, como de pessoas. Então, essa mentalidade, o Brasil muitas vezes importa de outros países aquilo que não presta. Sim, né? sim. Mas deixa de importar as boas ideias. E eu realmente acredito no transporte de carga, a chave para o desenvolvimento do país, porque nós temos um bom parque industrial, a crise recente tem destruído esse parque, mas ele continua bom. Nós temos mão de obra em alguns setores muito qualificada, em outros realmente a mão de obra é carece de boa mão de obra, mas em alguns setores ela é bem qualificada. Nós temos um agronegócio fabuloso, agricultura e pecuária. Tanto se me permite fazer um rápido aposto, uma das coisas que mais me irritam profundamente é o discurso em favor da reforma agrária. Não existe a miséria que dizem que existe no campo, salvo em setores muito pontuais do Brasil. Só 10% da sociedade brasileira está no campo, infelizmente, isso precisa ser redesenhado. Mas desses 10%, a maior parte vive razoavelmente bem. Sim. Se falar em melhorias das condições de vida dos trabalhadores rurais é uma coisa, mas em reforma agrária não, porque o modelo de agricultura brasileiro é vitorioso. Com todos os problemas, com uma infraestrutura péssima, com gargalos logísticos terríveis, o Brasil bate recorde atrás de recorde em termos de produção. Então o Brasil é fabuloso no agronegócio, por isso que reforma agrária é um assunto ideológico que não tem cabimento algum, não tem sentido, pelo contrário. Se eventualmente a reforma agrária for efetuada no Brasil, o caos aí será definitivo, porque hoje em dia é o agronegócio que sustenta a economia brasileira. E esse agronegócio reclama da sociedade como um todo infraestrutura. Se me permitir mais um exemplo, eu gosto muito de citar. O Brasil é um fenômeno em termos de produção de soja. Existe até um estudioso norte-americano que ele costuma dizer, brincando com que o brasileiro tem aquela visão de que Deus é brasileiro, ele fala, de fato, Deus é brasileiro, planta soja e mora no Cerrado. Né? E aí eu brinco o seguinte, tudo bem, mas o diabo bate plantão em Brasília, né? Está sempre atento para prejudicar esse negócio fabuloso que é o negócio de grãos no Brasil, principalmente de soja.
Esse produtor gasta 35 dólares por tonelada para embarcar a soja que ele produziu a bordo de um navio no Porto de Santos. O seu concorrente, o seu congênere norte-americano, gasta 15. Ao que alguém poderá falar, mas é injusta a comparação, a superpotência com o Brasil. O argentino gasta 14. Porque a infraestrutura logística de transporte argentina é infinitamente melhor que a brasileira. Nem a Cristina Kirchner conseguiu prejudicar. Então o Brasil precisa melhorar. É uma potência que está estrangulada, porque tem muitos gargalos logísticos. Bom, como você disse que tudo acaba em Brasília, eu quero fazer uma pergunta a você. Eu sei que não vou sair fora do nosso tema, porque o nosso tema está interligado àquilo que eu vou perguntar. Você falou em Brasília, você falou praticamente de uma ideologia cruel, não é? Eu vou esperar que você primeiro me diga qual é. Eu continuo a entender que se nós estamos com uma ideologia comunista ou ideologia gremicista ou uma ideologia fascista, nazista, eu pergunto a você, em que campo que nós estamos vivendo nesse momento? Qual delas é que nós podemos dizer ao povo brasileiro que nós estamos que eles estão atuando? Não nós, porque nós somos democratas. Não. O Brasil hoje, eu me sinto extremamente seguro em dizer, vive um comunismo, não o comunismo clássico, não o comunismo fundado na ordem econômica, mas sim o comunismo cultural. É o que se chama de marxismo cultural. Por quê? Porque essa ideologia de esquerda, ela se espraiou por vários segmentos. Ela está presente, por exemplo, na educação. Sim. Ela está presente nos programas políticos. Ela está presente não na economia diretamente, mas indiretamente, na medida em que muitas reformas que deveriam ser feitas, reforma tributária, reforma da Previdência, Sim. a reforma trabalhista, não são levadas a efeito por conta da ideologia. E já que o senhor fez menção também ao fascismo, ao nazismo, eu quero aproveitar. Sim. É algo que me incomoda profundamente, porque eu sou conservador, de direita, e muitas vezes eu vejo socialistas acusarem que o nazismo é uma forma, uma expressão da extrema-direita. Mentira! Né? É bom ter esse palco, é bom ter esse programa para poder esclarecer. Nazismo é esquerda. Né? Os comunistas, eles mentem reiteradamente no sentido de fazer crer que essa mentira se torne uma verdade. Por que o nazismo é esquerda? E explico. Não é só pelo nome. Nazismo é um acróstico que em alemão significa Partido do Nacional Socialismo do Trabalhador Alemão. Só por isso já se mereceria o rótulo de esquerda. Mas muitas vezes os esquerdistas alegam que não é pelo nome que se classifica alguma coisa, mas pela sua essência. Pela essência. Os arquétipos do nazismo eram arquétipos típicos da esquerda. Primazia do Estado de forma opressiva sobre o indivíduo. Patrulhamento ideológico. Desconstrução da família. Perseguição às religiões sérias e tradicionais. Não foram apenas os judeus os perseguidos. Pastores luteranos mais conservadores foram perseguidos. Padres católicos foram perseguidos. Todas as religiões sérias e tradicionais foram perseguidas. Por quê? Porque a cultura judaico-cristã incomodava profundamente Hitler e os seus partidários. Então o nazismo é esquerda. É que num dado momento histórico, uma briga fratricida com o Partido Comunista Alemão, a fim de ocupar espaços de poder, a população estava numa situação muito carente, de grande sofrimento, e nessas situações adversas, as ideologias nefastas aproveitam e remoem tudo para tentar captar as pessoas para suas convicções. Então, houve uma briga entre o Partido Comunista e o Partido Nazista. E por isso que se vende até hoje a ideia de que nazismo é extrema-direita. Mas não é. Nazismo é esquerda. E ele foi e é tão ruim quanto o comunismo. O comunismo em nada é melhor do que o nazismo. São faces de uma mesma moeda. Né? Uhum. Tanto é que havia o Pacto Nazi-Soviético, em que nazistas e os comunistas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles estavam juntos até um determinado momento. E esse pacto só foi quebrado porque Hitler estrategicamente precisou invadir, numa empreitada louca em termos militares, a antiga União Soviética por causa do petróleo.
Sim. Se não houvesse isso, os dois estariam... Ainda bem, porque senão os dois estariam de mãos dadas e almas unidas, prejudicando o mundo até hoje. Os confrontos sempre são suficientes pelo ouro em disputa do ouro branco, do ouro negro, né? No ouro negro. O ouro negro é o petróleo. Exato. Não, e só para rapidamente pontuar, o que o senhor perguntou sobre a ideologia no governo. Evidentemente que não é um comunismo clássico, como eu disse, evidentemente que não é o nazismo, mas existe o patrulhamento ideológico, existe a perpetuação da mentira, existe a ideologia espalhada em todos os segmentos. Hoje em dia, o que o PT quer é a luta de classes. E ele tem conseguido. De uma forma ou de outra, ele tem conseguido. Então, eu fico muito assustado com isso. Ideologia, toda ela, é ruim. Eu vou provocar um pouco mais você. À vontade. Eu entendo que, lógico, você colocou o marxismo cultural e você se aproximou da hegemonia cultural do Gramsci, correto? Porque o Gramsci aí entra nesta parada, apesar dele não ser muito conhecido, das pessoas não se lembrarem muito dele, só se lembram de Marx. Mas você colocou de uma forma brilhante. Nós não estaríamos vivendo aqui a ignorância do populismo, não é? e do oportunismo? Sim, eu tenho convicção absoluta disso. Né? O governo brasileiro patrocinou o populismo. É impressionante porque o governo, inclusive, mente. Houve uma pequena melhora de vida na condição geral da população, mas não foi decorrente de uma política do governo ou dos governos do PT. Foi decorrente do sucesso do Plano Real, que despertou no empreendedor brasileiro... O Plano Real era de Fernando Henrique Cardoso. De Fernando Henrique Cardoso. Né? Despertou no empreendedor brasileiro essa visão macroeconômica. E, em virtude disso, houve uma melhoria. Mas não foi em virtude do governo. Quando o governo diz que foi ele que melhorou a condição de vida do pobre, ele mente. Quando ele mente, ele patrocina o populismo. Quando ele patrocina o populismo, ideologia de esquerda. Telespectador, eu fiz essa provocação porque eu sei muito bem quem é o doutor Paulo Cremonese. Ele é um exímio, ele é um homem que tem uma cultura invejável, um homem que sabe, conhece, não é, todas aqueles problemas que nós temos um pouco de dificuldade em recepcionar, mas ele conhece e dá aula sobre isso. É por isso que eu quis informar você sobre a real situação, as mentiras que se colocam, não é, sobre as verdades que nós conhecemos. Então, eu peço desculpas até a você, caro telespectador, porque eu fugi um pouquinho da pauta, mas era necessário. Eu quis aproveitar essa inteligência que vocês estão percebendo que é, para poder você ter conhecimento de coisas importantes. Mas agora eu volto à pauta. Eu pergunto a você o seguinte: como funciona a pirataria do transporte marítimo? Olha, parabéns aí pela sua explicação. Não, muito obrigado. Maravilhosa, adorei. Aliás, é o que a gente pensava também. Muito obrigado, doutor. Eu fico muito feliz, mas acredito que os elogios que o senhor me fez são frutos mais do seu coração generoso, também de um oriundo como eu, né, do que de qualquer eventual mérito que eu não tenho. Muito bem. Bom, a pirataria no Brasil, felizmente, não é um mal tão grande. Ela ocorre em outros lugares do mundo. Existem países ainda mais pobres, países com problemas maiores. No Egito é muito comum a pirataria. Na costa ocidental da África também é muito comum a pirataria. No Brasil, nem tanto. O que existe são roubos a bordo, que aí são chamados, em termos gerais, de pirataria. Mas eles, graças a Deus, de todos os problemas sérios do Brasil, pelo menos em relação ao transporte marítimo de carga, esse não é um dos mais sérios. O que existe seria uma pirataria às avessas, né? Ou seja, um forte roubo de carga, mas no transporte rodoviário. No transporte marítimo, a pirataria ela é bem controlada no Brasil, felizmente. E olha que o Brasil não tem uma guarda costeira. Eu até aproveito o seu programa para deixar essa bandeira aqui. O Brasil, pela costa que tem, pelo tamanho que tem, pela importância que tem, precisaria ter uma guarda costeira, vinculada ao Ministério da Defesa, abrigada pela Marinha de Guerra, mas específica para tratar da costa do Brasil. Como tem nos Estados Unidos. Como tem nos Estados Unidos, em vários outros países, na Itália. A guarda costeira tem feito um trabalho brilhante em relação à questão dos refugiados. Então, o Brasil precisa ter uma guarda costeira. Muito bem. A gente aproveita, caro telespectador,
para não querer chamar a atenção das autoridades constituídas, mas seria interessante que elas aproveitassem também esse programa com essas pessoas que, afinal de contas, conhecem o problema, não é? E aproveitasse e fizesse aquilo, o dever de casa. O dever de casa é aquele que está na Constituição, gente. As autoridades constituídas, que eu me refiro, estão lá na Constituição. Bem, caro Paulo, eu vou chamar um pequeno intervalo agora. Eu agradeço muito as suas colocações, que são colocações que nós esperávamos já, porque a gente precisa informar a sociedade sobre tudo isso que está acontecendo. Vou chamar um pequeno intervalo, tá bom? Muito obrigado. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Fazer uma boa monografia é tão importante quanto passar em um concurso, pois reprovar na monografia depois de anos de dedicação e investimento é frustrante e resulta em perdas irreparáveis. Por isso, quando não souber o que fazer ou por onde começar o seu TCC, conte com o assessoramento acadêmico da SOS Monografia Jurídica. Ela possui profissionais da área de direito que atuam como professores orientadores particulares, orientando a elaboração de trabalhos acadêmicos, digitação, formatação ABNT, revisão ortográfica, leituras críticas e tudo que possa ser útil para o desenvolvimento da pesquisa em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Portanto, não deixe de consultar a SOS Monografia Jurídica. Retornamos, hoje conversando com o doutor Paulo Cremonesi, um excelente advogado, um excelente cultor do direito, e nós estamos aprendendo muito com ele. Muito obrigado, viu, Paulo, por você ter vindo ao programa. Eu já vou direto às perguntas. Qual é a dimensão do roubo de carga no transporte rodoviário? Doutor, uma excelente pergunta, porque o roubo de carga hoje eu chamo de flagelo do setor. Ele impacta na economia, ele impacta na segurança pública, impacta no mercado segurador de forma desastrosa e ele é um mal quase que endêmico do Brasil. O roubo de carga não é fruto apenas e tão somente do Brasil, mas tem no Brasil um solo, infelizmente, extremamente fértil. Hoje em dia, pode-se dizer que 10 a 15% das cargas transportadas por via rodoviária são alvos de furtos ou de roubos. Sim. Sendo que os roubos são extremamente mais graves por razões que até dispensam comentários. Porque tem a violência contra a pessoa também, então é desagradável. E eu até defendo uma tese, não digo que é vanguardista porque seria muita prepotência, mas eu entendo que no roubo de carga pode-se falar em responsabilidade civil do Estado. Por quê? A ideia de dever do Estado, segurança pública, dever do Estado, já foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal como uma norma de conteúdo programático, ou seja, algo que o Brasil aspira, mas que não é obrigado a cumprir. De qualquer forma, é uma norma constitucional. O Supremo disse, e o Supremo disse bem, já faz muito tempo, que o Estado não tem como conceder segurança para todo mundo, em todos os lugares e a todo instante. O que é certo. Mas a questão do roubo de carga ela é diferente, porque o roubo de carga ele é mapeado, ele é conhecido, ele só ocorre em rodovias, existem estatísticas, o mercado segurador, a iniciativa privada, tem um mapeamento disso, quiçá o Estado, a inteligência do Estado. Claro. As várias polícias, a polícia rodoviária, a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal,
todas essas polícias conhecem o mapa geral do roubo de carga no Brasil. Claro. Então, medidas preventivas poderiam e deveriam ser adotadas. Como o Estado não faz a sua parte, neste caso específico, eu ouso imaginar numa eventual responsabilidade civil, até para forçar a autoridade administrativa levar mais a sério esse assunto. Porque o Brasil perde bilhões de dólares por ano por causa do roubo de carga. Sem falar em vidas, sem falar em vários outros traumas que são derivados dessa atividade. Sim, muito bem colocado, eu acho muito importante. Agora, e o seguro, nesse aspecto, ele também é importante, não é? É vital. Hoje em dia não se pode falar em qualquer tipo de atividade econômica sem o abrigo do seguro. O seguro ele é imprescindível para a saúde financeira de uma sociedade. Nos Estados Unidos, eu gosto muito de usar esse exemplo, quando houve a crise econômica que quase quebrou o país, o governo norte-americano fez algo completamente fora de esquadro, principalmente para o padrão norte-americano, a maneira como os americanos enxergam a economia. Ele colocou dinheiro, emprestou dinheiro para a maior seguradora do mundo, que é uma seguradora transnacional norte-americana. Por quê? Porque ele viu bem, isso que é a inteligência do administrador, ele viu bem que a economia norte-americana ela era toda atrelada ao mercado segurador. Se aquela seguradora quebrasse, o estrago seria visceral e na sociedade como um todo. Um ano e meio depois, a seguradora devolveu o dinheiro com juros e correção monetária para o governo norte-americano e a economia começou a voltar a embalar e hoje os Estados Unidos já estão de novo na ponta do mundo. Eu fiz essa pergunta porque eu sei que nos Estados Unidos o americano ele tem noção da garantia do seguro, ele tem noção. E ele faz seguro com qualquer tipo de coisa. Ele vai viajar, não tenha dúvida nenhuma que é seguro. Ele faz qualquer tipo de negócio, é seguro. E o brasileiro não está acostumado a isso. Nos Estados Unidos, as manicures tem seguro de responsabilidade civil. Claro, né? claro. E, se o senhor me permite um outro exemplo, eu gosto muito desse assunto, eu sou um defensor. Eu sei que o mercado segurador também tem seus erros, também tem seus esqueletos nos armários, mas ele muito mais acerta do que erra. E as pessoas não têm essa noção. Para cada 10 indenizações negadas aos segurados, algumas com razão, outras por erro, as seguradoras pagam 1.000, 1.500, 2.000 indenizações por dia. Só que essas ninguém sabe. Aquelas, elas vão às portas do Poder Judiciário. Isso cria um ranço ideológico. Eu, com todo e máximo respeito, com carinho, sou um grande defensor do Poder Judiciário. Eu acho que uma das funções do advogado é defender o Poder Judiciário. Claro. O Poder Judiciário vê apenas e tão somente os casos em que as seguradoras negaram indenizações aos seus segurados. Às vezes de forma correta, às vezes não. Às vezes por erro. Mas não vê, e não tem como ver, as milhares de indenizações pagas. O seguro é, mais do que qualquer outro negócio jurídico, um negócio com a chancela da função social. Não se pode viver economicamente hoje sem o contrato de seguro. Só para terminar, um exemplo muito bom. Aquele recente e triste tsunami que houve no Japão, que praticamente destruiu boa parte do Japão, ele foi segurado, suportado pelo mercado segurador. As duas grandes seguradoras japonesas, consorciadamente, fizeram de tudo para que o país retomasse as rédeas do desenvolvimento. O governo japonês gastou pouco, porque quase tudo estava amparado por apólices de seguro. E essas seguradoras, elas têm fundos bilionários, elas literalmente seguraram o tranco. Porque nós não podemos pensar só na destruição, nós temos que pensar principalmente na construção. A construção é a evidência da vida. Não é verdade? Exatamente. Eu fiz essa pergunta porque nós estávamos conversando a respeito desse tema, eu achei interessante. E aqui você trouxe a verdade, ou seja, de 10 nós temos 1.500, não é isso que você disse? Até mais. Então o telespectador fica já sabendo que desta proporção que é positiva, não é? Muito a proporção é positiva no programa de seguros. Muito bem, mas você já falou de gargalos logísticos e jurídicos dos transportes de cargas do Brasil. Quer falar mais alguma coisa? Se existem muitos gargalos? Olha, o senhor me deu a oportunidade e eu vou aproveitar. E aqui eu falo, por mais que eu tenha criticado a palavra ideologia,
agora eu utilizo no sentido positivo. É uma bandeira ideológica minha. Eu realmente a desfraldo com determinação, com orgulho. Eu até brinco, quando eu lecionava, eu falava para os meus alunos, olha, por favor, se preocupem em eleger candidatos que falam em gargalos logísticos, porque eles prejudicam demais as pessoas. Eu nem vou falar dos gargalos crônicos, sabidos pelo menos por aqueles que trabalham no setor de logística, como o calado no Porto de Santos. O telespectador que não está habituado, pode não estar habituado com a linguagem, calado é a distância do fundo até a superfície do mar. O Porto de Santos, que é o maior do Brasil, o mais desenvolvido, com o melhor aparelhamento técnico, depois da lei de modernização dos portos, quando o Porto de Santos passou às mãos da iniciativa privada, esse porto continua com esse problema de calado. Os grandes navios não entram no Brasil. E o que acontece? E os que entram não podem sair abarrotados. Isso gera uma figura própria do direito marítimo que eu tentaria explicar de forma bem simples. Frete morto, o que é isso? O navio tem o direito de sair do Porto de Santos cheio. Como ele não pode sair cheio sob pena de encalhar por causa do calado, o que acontece? Ele sai com partes não preenchidas, sem container, sem carga. E o preço dessas partes vazias, ele é dividido entre todos aqueles que estão com cargas no navio. Então, o exportador brasileiro gasta muito mais do que o exportador estrangeiro por causa também desse problema, além de uma carga tributária obscenamente injusta e concentradora como é a carga brasileira. Então, esse é um gargalo logístico, Porto de Santos. Outro gargalo logístico, e esse é para o cidadão comum, não vou nem falar de carga, mas que todo paulista já deve ter sentido. Feriado prolongado, verão, o Estado construiu uma pista maravilhosa, que é a Nova Imigrantes, mas existe um gargalo na entrada da Baixada Santista. Então, o que acontece? Os carros ficam parados. As pessoas gastam horas e horas paradas na estrada. Isso gera frustração, isso gera tristeza, estraga, tira parte do brilho do final de semana prolongado, do feriado prolongado, do final de semana do paulistano ou do paulista do interior que querem ir, esses turistas querem ir à Baixada Santista. Vale lembrar que o fluxo entre São Paulo interior, São Paulo capital e Baixada Santista, o litoral de São Paulo, é o maior fluxo de turismo interno do mundo. Cerca de 5 milhões de pessoas. E isso não é bem aproveitado por causa do gargalo. Sem falar na questão da segurança. Por quê? Porque muitos roubos, arrastões... lá no funil. No funil. Então, vejo como o gargalo prejudica a vida das pessoas. Então, eu posso afirmar que foi falta de planejamento? Ou não? Pode. Ou eu estou sendo muito avançado nessa ideia de planejamento? Porque planejamento lá atrás. Na minha modesta opinião, foi falta de planejamento, falta de atenção ou até mesmo subdimensionamento da utilização da rodovia dos imigrantes. Ela é uma excelente rodovia, ela está no mesmo patamar das autobahns alemãs ou das rodovias, principalmente do norte da Itália, que são excelentes, mas, infelizmente, existem gargalos. Na saída de São Paulo, na chegada ao litoral, na saída do litoral, no retorno do paulistano à sua casa. Muito bem, antes de eu fazer a próxima pergunta, rapidamente eu pergunto, há condições de conserto dessa parte, tanto do gargalo como do funil? Sim, com muito esforço, obras de engenharia de alto nível, mas existem condições sim, e parece que o planejamento do governo do Estado prevê isso. O problema é que tudo deságua na questão do dinheiro. E existem algumas coisas que são mais emergenciais do que outras. Diante de problemas na educação, na saúde, por mais, eu acredito muito nisso, mas eu não tenho como provar. Se o problema logístico do Brasil for resolvido, todos os outros serão mesmo que a médio prazo. Por quê? Porque sobrará dinheiro. Então, o gasto com logística não é um gasto. Não é um gasto a fundo perdido, é um investimento pesado para que haja retorno futuro. Agora, paradoxalmente falando, funilando a corrupção, nós então vamos ter condições de ter um acúmulo de verba suficiente para dar conta da segurança, da saúde e da educação. Olha, se o problema da corrupção fosse 30% solucionado,
a questão logística ficaria até em segundo plano. É verdade. Não quero aqui me contradizer, mas o problema da corrupção é muito mais sério. Por isso que o senhor fez bem. Não tem como, principalmente no momento histórico que o Brasil vive, por mais que o programa tenha um viés voltado ao direito do seguro, ao direito dos transportes, ao direito marítimo, à questão de logística, não tem como a gente não falar de política, porque o homem é um ser político por excelência. O senhor falou aí da filosofia grega logo no início, então vale a pena lembrar. O homem é um ser político por excelência, não tem como a gente escapar disso. E tudo começa ou deságua na política. Você vê, por exemplo, os Jogos Olímpicos nasceu na Grécia há 776 anos antes de Cristo. E para solucionar questões políticas que estavam reverberando no campo da guerra. Perfeitamente. Então o objetivo foi exatamente esse. Passaram para a veneração do esporte. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Como é que ficou situado o direito marítimo no novo Código de Processo Civil? Esta é uma pergunta que eu acho que é de suma importância para você responder. Eu também acho e agradeço, porque eu tenho feito um estudo muito sério sobre isso. Existem 3 questões que eu considero muito importantes para o direito marítimo, para o direito do seguro, para o direito dos transportes em relação ao novo Código de Processo Civil. Além de tudo, aquilo que cabe aos demais. Sim. Evidentemente que algumas críticas foram feitas, porque o novo Código de Processo Civil introduz uma visão de common law dentro de um sistema de civil law, então, mas tudo isso, com o tempo, eu tenho certeza, será devidamente ajustado. Em relação ao direito marítimo, uma inovação que quer me parecer absolutamente coerente e justa. Quando um caso também for do interesse do Tribunal Marítimo, estiver tramitando no Tribunal Marítimo e eventualmente for ajuizada uma ação que guarde conexão com o estudo do ato fato jurídico, então essa ação judicial ficará suspensa até a decisão do Tribunal Marítimo, até para facilitar a função do julgador, porque ele terá em mãos uma decisão de natureza técnica. Sempre lembrando que, eventualmente, a decisão técnica do Tribunal Marítimo pode ou não reverberar do ponto de vista jurídico com desdobramento de questões comerciais, empresariais ou puramente de direito civil. Uma outra mudança, e essa é importante, diz respeito ao compromisso arbitral e também à cláusula de eleição de foro estrangeiro. Por quê? Porque o artigo 25 prevê que, havendo essa cláusula de eleição de foro estrangeiro, não será competente para tratar, processar e julgar o caso o juiz brasileiro. Sim. O problema é que no direito marítimo, os contratos, eles são contratos de adesão. Então a cláusula, ela não é uma cláusula que respeita o princípio da autonomia da vontade. Não existe a voluntariedade da parte. Quem aderiu, o consignatário, o dono da carga, ele é obrigado a aderir àquilo. Então eu acredito que muitos problemas, muita tinta, muita hora de sono perdida vão ser consumidas até esse problema, tinta e sono, até esse problema ser solucionado. Muito bem. Então, eu queria que você, então, por gentileza, me desse uma noção de como se enquadra o direito marítimo e o projeto de lei do novo Código Comercial. Rapidamente. Rapidamente. O direito marítimo, eu entendo que é um direito misto, que tem elementos de direito público, elementos de direito civil, de direito privado, principalmente de direito civil e de direito empresarial. Eu sou crítico em relação ao projeto de lei do novo Código Comercial. Não é o projeto como um todo, mas com a inserção da emenda 56, que coincidentemente foi patrocinada pelo deputado Eduardo Cunha. Essa emenda introduziu um título destinado ao direito marítimo com muitos artigos, o que ampliou demais o Código Comercial. Então, ou se faz um código autônomo, ou não se trata o direito marítimo por meio de uma emenda, porque já existem regras a exaustão para disciplinar a matéria, e o Brasil se destaca no cenário internacional pelo tratamento dado ao direito marítimo, principalmente em respeito aos importadores e exportadores brasileiros. Então, eu sou crítico em relação a esse projeto de lei. Até pauta para um outro programa, já me autoconvidando, porque eu gostei muito da experiência. Você é um convidado eterno. Mas o projeto de lei, eu acredito que a presença da emenda 56 prejudica o dinamismo do projeto de lei do Código Comercial. Muito bem, então me apresente uma visão contextual do direito do seguro e o poder judiciário. Muito boa pergunta, muito oportuna, por quê? Eu falo até com certo orgulho, eu peço perdão por isso, pela vaidade, mas eu tenho desenvolvido junto com meus sócios um trabalho muito intenso de diálogo entre o Poder Judiciário e o mercado segurador.
Porque eu entendo que o negócio do seguro ele é incompreendido pela sociedade como um todo. E, eventualmente, por mais qualificada que seja a atenção do Poder Judiciário, quando algo é incompreendido no todo, também tem reflexo no Poder Judiciário. Como eu disse há pouco, a questão de quantas indenizações são negadas e quantas são pagas, e esse número de indenizações pagas ele é praticamente ignorado. É um negócio extremamente complexo, que tem função social. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, se eu causo um acidente, se eu, como consumidor de um contrato de seguro, como dono de um automóvel, como motorista, causo um acidente, essa indenização que a seguradora pagará, se for o caso de cobertura, reverberará em todo o colégio de segurados. Sim. É o princípio do mutualismo. Então, existem avanços. Nós fizemos um evento muito importante ano passado com a presença do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que é um profundo conhecedor. Ele é, sim. Nós mencionamos aqui o desembargador Carlos Abrão, que conhece também muito Caso do direito aí, do seguro. Abrão é uma cabeça muito importante para o Brasil. Muito, e ele é um homem... Infelizmente, ele está no nosso tribunal, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Que é um orgulho, e ele é muito engajado com o direito empresarial. A oportunidade que o Dr. Paulo está me oferecendo, viu, Carlos Henrique Abrão, você é meu colega, eu quero prestar esta homenagem a você e que o telespectador também saiba de que você, como todas as vezes que você vem a esse programa, você enobrece sobremaneira o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, portanto, enobrece também o programa Direito e Justiça em Foco. Muito obrigado. Justíssima homenagem. Se o senhor me permite também, um outro colega seu, aposentado, Luiz Roberto Sábato, nosso o Sábato, paisano, oriundi também. Comecei com ele esse projeto. Foi meu colega de Câmara no primeiro Tribunal de Alçada Civil. Nós visitamos o Tribunal de Justiça Europeu, lá em Luxemburgo, a corte, no prédio Thomas More, que é uma pessoa fantástica, Thomas More, o nome já mostra a grandiosidade do prédio do Tribunal de Justiça Europeu, justamente para mostrar a importância desse diálogo entre a iniciativa privada, especialmente o mercado segurador, e o Poder Judiciário. De forma aberta, de forma absolutamente lícita, de forma absolutamente moral, apenas para que os protagonistas do mercado segurador entendam como pensa o juiz de direito e para que o juiz de direito conheça, além das fronteiras dos autos dos processos, o que é o direito do seguro. Nesse diapasão, comente um pouquinho o conceito de guerra justa para o enfrentamento da criminalidade no Brasil. Agora eu entendo. Rapidamente. Agora eu entendo que o senhor foi. Eu estou terminando o programa. O senhor foi extremamente generoso comigo. Esse foi meu trabalho, inclusive, do curso de formação teológica. O conceito de guerra justa. A guerra é um flagelo, a guerra é uma tristeza, a guerra é uma desgraça. No entanto, existem alguns momentos em que ela é necessária. Sim. E a guerra justa é aquela guerra com talas morais, com talas éticas, se é possível se falar isso. Ela foi defendida por Santo Tomás de Aquino, né, em situações muito importantes, em situações em que, pelo menos, um dos lados tem razão. Normalmente a guerra, todo mundo tem razão e, ao mesmo tempo, todo mundo não tem razão. Mas, em alguns momentos, é necessário esse tipo de mentalidade. E, no caso, eu defendi que a guerra justa, esse conceito ele pode ser aplicado para que os órgãos policiais tenham mais liberdade na atuação. Porque hoje em dia é muito difícil ser policial. O policial enfrenta o criminoso pode atirar, o criminoso pode bater, o criminoso pode fazer tudo. Se o policial usa um pouquinho mais de força, né, parece que existe um histerismo coletivo causado por aquela ideologia que falamos inicialmente, no sentido de demonizar o policial. Eu não quero me alongar muito, mas eu vou sintetizar da seguinte forma para me passar já para o encerramento do programa. Nos Estados Unidos, o policial ele é muito prestigiado. O povo tem segurança quando está presente uma farda, um policial. E o policial ele é endeusado, ele tem o dever de defender o cidadão americano, ele tem o dever de defender a pátria dele. E quando há qualquer ameaça sobre ao cidadão americano ou sobre a pátria, ele reage. E não há nenhuma mazela contra esta reação. A reação dele é constitucional. Aqui não. Aqui no Brasil, se
Se um policial reage à altura, o que acontece? Ele vai preso, vai ser processado e demais. Então nós temos que ter um pouquinho mais de confiança no nosso policial. Meu querido amigo e nobre doutor Paulo Cremonesi, eu já estou encerrando o programa. Eu queria oferecer a você este é um livro, uma homenagem a você, não é? Um livro da minha autoria e também que quem me pediu para que oferecesse foi a Quartier Latam, que é a editora dessa obra. Dessa obra jurídica. Fico muito feliz, um livro do senhor, da Quartier Latam, que eu também sou autor lá, então Ótimo. nós estamos em casa. E eu usarei esse livro para desenvolver melhor a tese da Guerra Justa. Né? Porque isso aí do será uma fonte de consulta. É uma tradução para o português, do italiano para o português, e o autor é o Silvio Ranieri, um excelente doutrinador italiano. Muito quero oferecer também esse mimo do programa. Muito obrigado, doutor. Tá bom? Muito Suas feliz. considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, uma oportunidade com peso de bigode e valor de ouro, a sua generosidade, agradeço a indicação do desembargador Carlos Abraão, espero ter correspondido às suas expectativas mínimas, pelo menos, e deixar um recado para o telespectador. Pois não. Dê mais valor à questão do transporte de carga. Ela parece uma questão nebulosa, uma questão distante, mas não, ela é intimamente ligada ao conforto, ao preço das coisas, à economia do país. É uma questão que deveria estar presente na pauta de todo e qualquer político, seja candidato a um cargo legislativo, seja principalmente a um cargo administrativo. Acho importante o diálogo do Poder Judiciário com setores da economia para que haja um mútuo conhecimento, mantendo-se a sacralidade da função jurisdicional do Estado, mas tornando-o cada vez mais próximo da sociedade. E o Poder Judiciário conhecendo as particularidades de vários segmentos, como o direito seguro. E termino só fazendo um apelo à guerra justa para que os administradores não se deixem seduzir pela parolagem ideológica histérica de vários grupos aí de extrema esquerda e conceda mais força, mais prestígio aos órgãos policiais, porque o Brasil, infelizmente, peca muito. Um dos meus sócios se mudou para os Estados Unidos por questão de segurança. Então, eu acho que nós temos que realmente mudar essa visão e trabalhar seriamente na segurança pública. Muito bem. Doutor Paulo Cremonesi, eu fiquei encantado com a sua, vamos dizer, entre aspas, com a sua prosa. A sua prosa no sentido de homenageá-lo pela sua cultura, pelo seu intelecto e pela maneira como você enxerga, não é, essas coisas que, afinal de contas, são simples, não é, mas as pessoas não enxergam desta maneira. Então, isso é muito importante. Esse é um programa que nós visamos a informação. A informação para nós é bastante saudável e ela deve ser colocada da maneira como você a coloca. Você é o nosso convidado, você a colocou, então nós estamos transmitindo na íntegra tudo aquilo que você falou aqui. Portanto, essa é a nossa missão. Agradeço muito a sua atenção. Eu encerro o programa de hoje com as palavras do sábio filósofo grego Platão. Tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Agradeço a presença mais uma vez do especialista em Direito dos Transportes e Seguros, o Dr. Paulo Henrique Cremonesi, que apresentou de maneira exemplar um panorama dos transportes de cargas no país e seu contexto, no novo Código de Processo Civil e também na atual política do Brasil. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, senhor. Si ma folie fait tomber
pico